Irmãos, então agora sim, Mateus 28, versos 18 a 20, diz assim a Escritura: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo momento de culto, graças te damos por Cristo, ó Deus, em nossa vida, pela obra de salvação, por tudo que o Senhor realizou através do nosso Senhor, em nossa vida para a tua glória. E pedimos agora, ó Deus, que fale ao nosso coração, dando-nos compreensão, ó Deus, da tua palavra, alimentando-nos, despertando-nos para a tua honra, para a tua glória. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu estava falando há pouco, talvez não haja um tema tão mal compreendido em nossa época como a questão de missões. Geralmente é um tema muito celebrado, e é importante, sem dúvida alguma, mas como disse há pouco, nós não temos a palavra missão, nem missionário, não temos a palavra grande comissão, a expressão grande comissão nas Escrituras, são todos termos que foram cunhados, foram feitos para dar significado a esta obra de evangelização mundial. Mas a questão é que quando nós falamos de missão, logo pensamos em alguém especialmente vocacionado para ir em algum lugar do planeta. E a igreja então se envolve com isso e pensa que está participando da expansão do reino assim, orando e contribuindo. No entanto, vejam, quando nós pensamos nas palavras que as Escrituras utilizam para falar do que nós chamamos de obra missionária, palavra evangelizar, o verbo evangelizar, evangelização, pregação, proclamação, onde é que eu evangelizo? Onde é que eu proclamo a palavra? É na Ásia? Na África? Sim, mas a começar daqui. O que nós vemos então são igrejas chamadas igrejas missionárias. Por quê? Porque contribuem com 4 ou 5 missionários. Mas aí você pergunta, é uma igreja missionária, que bênção. Quantas pessoas entram nesta igreja por causa da evangelização dos membros desta igreja? Ninguém. Aí você pensa, que raio de igreja missionária é essa? Que quer que apenas seja evangelizado outro continente, mas aqui ninguém faz nada. Simplesmente paga para outro pregar o evangelho e se sente então o supra-sumo da espiritualidade, que está participando do reino de Deus porque paga para alguém fazer. Tem alguma coisa errada. Por isso que uma igreja missionária, para ser coerente, é uma igreja que está pregando o evangelho já onde está. Ela ama o reino, ela ama o Senhor, ela fala do que está cheio o seu coração. Isso é evangelizar. A boca fala do que está cheio o coração. Todos nós já recebemos uma bênção muito grande e é natural, quando nós estamos muito felizes, de começarmos a falar disso para todo mundo. Olha o que me aconteceu, olha o que Deus me deu. Existe alguma coisa mais preciosa do que Jesus em sua vida? Por isso a boca fala do que está cheio o coração. É a melhor definição de evangelização que nós temos. É algo natural, espontâneo, diretamente ligado à profundidade de sua comunhão com Deus. Quanto mais você conhecer a Jesus, mais você vai falar dele naturalmente, e vai falar não por obrigação, mas com entusiasmo, vai falar com a sua alma. Você vai falar a experiência que você tem com Deus. Não é informação, é edificação, é vida que você vai falar. No Evangelho de João, na festa dos tabernáculos, Jesus disse que rios de água viva fluiriam. Rios. Porque, meus irmãos, Paulo, por exemplo, diz, somos devedores. Nós somos devedores porque este rio de águas que nós temos, o Cristo que nós temos, o Espírito Santo que está em nós, não foi dado apenas para nós. Se eu não comunicá-lo, isso se chama apropriação indébita, isso é roubo, não te pertence.
Jesus não é só seu, é para ser repartido. Por isso somos devedores de todos os que estão perto de nós. E nós então vamos cumprir isto, falar gostosamente de Jesus, se nós tivermos uma comunhão profunda com Ele. Não é obrigação simplesmente. Então, a chamada grande comissão fala da essência da igreja, que é pregar o evangelho debaixo da autoridade do Rei dos Reis. É a responsabilidade da igreja que não é cumprida por mera responsabilidade. Então veja, o percurso do Evangelho de Mateus é muito interessante. Falamos, creio que na sexta-feira, que o Evangelho de Mateus, dos 4 que nós temos canônicos, é o Evangelho mais judaico, com elementos mais judaicos, talvez até composto em aramaico e depois traduzido para o grego. Há informações sobre isso nos pais da igreja, que talvez isso tenha acontecido. E é muito interessante que ele começa a dizer no livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Vejam, são todas uma centralidade nos judeus. Não é que o evangelho só para o judeu, mas o evangelho que tem o judeu como principal público, vamos dizer assim. Ele foi traduzido para o grego, ou então escrito em grego, exatamente para ser usado pela igreja gentílica, por todas as igrejas. Mas sem dúvida que o foco que ele tem é um foco mais judaico. Então este Jesus Cristo, filho de Davi, já evoca a ideia messiânica. Ele é o filho de Davi, ele é aquele que se assenta no trono vago de Davi, seu pai, como disse Gabriel, o anjo. Mas então, livro da genealogia, essa palavra genealogia na língua grega é a palavra Gênesis. Gênesis é a gênese de Jesus Cristo. É o começo, é onde o ministério do Cristo começa, mostrando a sua ascendência desde Adão até José, na representatividade de José, porque Jesus não era filho de José, é filho de Deus, um segundo Adão. Jesus assume este posto de segundo Adão para trazer novamente o reino. E vejam, é isto, o reino perdido por Adão é retomado por Cristo. Por isso que esta grande autoridade, esta grande responsabilidade que a igreja tem, ela acontece debaixo da autoridade deste rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Cristo. Por isso que está aí, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então veja, Jesus recebeu toda a autoridade. A palavra autoridade aqui é realmente autoridade para governar. Jesus está recebendo aquilo que Adão perdeu. Quando Deus criou o homem, colocou Adão como príncipe deste mundo, para governar o mundo em nome de Deus. Ele recebeu a autoridade de Deus para isso. A autoridade que foi perdida quando Adão prefere ouvir o diabo do que ouvir Deus. Prefere obedecer o diabo do que obedecer a Deus. Prefere se aliar ao diabo do que continuar servo, filho de Deus. Então o diabo se torna príncipe deste mundo naquele momento. Mas quando Jesus cumpre o seu ministério, ele diz: a autoridade agora de novo é do homem. A autoridade perdida por Adão, o segundo Adão a retoma. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas vejam, meus irmãos, que esta autoridade ela é muito maior do que a autoridade que fosse mesmo de um governante humano de todo o planeta. Porque é uma autoridade de céu e terra. É uma autoridade que mostra em Cristo as suas duas naturezas, divina e humana. Adão, embora fosse imagem e semelhança de Deus e governasse então o mundo em nome de Deus, olhando para Adão, era olhar para o próprio Deus governando. Adão não era Deus. Adão era o reflexo criado de Deus. Era imagem e semelhança de Deus, um ser humano. Mas o projeto de Deus era que o próprio Deus se tornaria homem para governar. Então, em Cristo, você tem o reino cósmico, a soberania de Deus, o governo absoluto de Deus, unido ao trono dos homens, nas duas naturezas de Cristo. Toda autoridade eu tenho, nos céus e na terra. Eu sou Deus, eu sou homem. Não há nada, não há ninguém maior do que eu. Então, vejam, meus irmãos, isso é muito importante. Quando a igreja pensa em sua responsabilidade, às vezes é uma igreja um tanto derrotada.
Uma igreja que às vezes tenta fazer uma coisa que já tem um discurso derrotista por trás, vai ser muito difícil. Vocês já viram aqueles irmãos que você propõe fazer um trabalho, a única coisa que eles dizem são impedimentos? Ninguém vai querer, vai ser muito difícil, não vai dar certo. Meus irmãos, não é esse o discurso da igreja. Eu preciso orar ao Senhor para saber se eu devo evangelizar alguém? Claro que não. Eu preciso orar a Deus para saber se eu devo ou não investir para abrir uma igreja? Claro que não. Isso já está ordenado, é o que eu tenho que fazer, é o que Deus quer que eu faça. Então nós não podemos confundir fraqueza com fracasso. Nós somos fracos, sim, Paulo diz, nós somos fracos. Jesus disse aos discípulos de Getsemane, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Carne ali não é essência de pecado, como Paulo utiliza o termo sarx no grego, carne. Jesus está falando da constituição do homem. Nós somos fracos. Se você ficar uma noite sem dormir, você já não rende quase nada. Nós somos extremamente fracos. Quando Jesus diz isso aos discípulos, ele disse no Getsemane, alta madrugada, depois que eles já tinham cumprido um dia de ministério, já passaram um bom tempo no cenáculo, houve a Páscoa, a ceia, o deslocamento até o Getsemane, cruzando o Vale Cedron, eles estavam cansados. Então nós somos fracos, e eles adormeceram. O Espírito está pronto, mas nós não temos forças em nós mesmos, nós somos fracos. Mas Paulo diz, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Então eu devo sim reconhecer a minha fraqueza, mas saber que em Deus faremos proezas, como diz a Escritura. O poder que opera em nós é o poder de Deus, não nosso. Então eu não posso medir as coisas simplesmente pelos impedimentos humanos. Paulo é alguém extraordinário, né? E a visão que Paulo tinha de si mesmo, escrevendo, por exemplo, aos Efésios, ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Se você olha e percebe que aquilo que você está fazendo é expressão da vontade de Deus, você fará qualquer coisa. Você tem certeza que Deus está te abençoando, que Ele vai com você. Estar no centro da vontade de Deus, meus irmãos, é aquilo de mais importante para nós em todos os aspectos da vida. Saber que aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus, e você tem então paz e segurança nisto. Reconhecer que Deus te mostrou que esta é a vontade dEle, então creia e faça, assuma e tenha certeza. Paulo se via assim. E quando Jesus diz então, toda a autoridade me foi dada, é isto. E não apenas a autoridade perdida por Adão, porque agora não é apenas um homem perfeito, é um Deus homem. A autoridade que a igreja tem é uma autoridade que move céus e terra. É uma autoridade que leva até mesmo os anjos a atuarem para beneficiar, para nos ajudar. Nós não vemos, mas os anjos estão nos ajudando pelo mandato de Deus em diversas situações. A única vez que um anjo é definido nas Escrituras é na carta aos Hebreus. E é dito que eles são espíritos ministradores a serviço dos que hão de crer. São seres espirituais que têm como responsabilidade nos ajudar, a igreja, pelo mandato de Deus. Céus e terra se unem na obra da igreja. Nós devemos crer no poder de Deus. Somos fracos, mas Deus é o Todo-Poderoso. E não é por nós, mas sim pelo poder de Deus. Então a igreja tem uma responsabilidade, meus irmãos, e essa responsabilidade é uma responsabilidade garantida pela vontade e pelo poder de Deus. Não descreia disso, não duvide disso, haja debaixo do poder de Deus, anuncie o Evangelho. O Evangelho, diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação. Não importa quem seja. Quando nós estudamos missões, missiologia, evangelização, se fala de métodos. Os métodos têm o seu papel. É bom que eu esteja bem preparado, mas o Espírito Santo precisa de algum método, precisa de alguma ajuda. Será que tem alguém
que o Espírito Santo não possa converter e precise de alguma receita para isso? Eu devo me preparar, mas eu devo saber que o Espírito Santo vai fazer a obra que ele foi, que é dele, a vontade dele como Deus, ele vai fazer, não importa quem seja. Às vezes olhamos para pessoas que estão afundadas em pecado e pensamos, esse aí não vai converter, esse aí. Mas como assim? Paulo era um assassino de crentes e Deus o transformou no maior exemplo da graça. Nós temos relatos de crentes, irmãos queridos. Eu particularmente tenho alguém próximo que foi membro do PCC, talvez até assassino, nunca perguntei a ele diretamente, mas é possível. Cumpriu pena no Carandiru e foi alcançado pela graça. E meus irmãos, como é belo quando vemos uma pessoa vivendo a iniquidade sendo transformada desse jeito. Porque quando vemos uma pessoa que nós chamaríamos de um bom ímpio, vai para o inferno assim mesmo, né? Mas é honesto, é trabalhador, ele entra na igreja, você não vê aquele contraste tão grande. Mas quando você vê alguém que vivia nas trevas muito densas vir para a luz, isso é algo fascinante. E este rapaz, ele hoje, como ele foi do meio, ele é capaz de olhar e ver jovens já nas drogas ou trabalhando no tráfico, e ele desce o seu carro para evangelizar esses jovens. Em conversa com ele, certa vez ele me disse, pastor, eu nunca vou dormir sem ler a Bíblia e orar. Posso chegar em casa arrebentado, cansado, mas eu não vou dormir antes de ler a Bíblia e orar. Por quê? Porque eu sei quem eu fui. Veja, meus irmãos, nós não sabemos quem nós somos, ou quem nós fomos. Achamos que a conversão foi assim, um tapa na funilaria, né? Um desamassadinho ali, estava quase bom. Não é isso. É uma nova natureza, uma nova criação, é um renascimento. Não há nada mais radical do que uma conversão. E devemos então entender esse poder que transforma, a começar da nossa própria vida, viver esse poder para a nossa própria vida, obediência, trabalho, e fazer isso com satisfação. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus não virá para reinar 1000 anos. Jesus reina hoje. Ele reina hoje. Quem tem autoridade? Quem se assenta no trono? Jesus está assentado no trono. Paulo diz que ele se assentou nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Jesus reina hoje. E é debaixo dessa autoridade do Rei dos Reis que a igreja avança. E, meus irmãos, nós temos que ter plena certeza, viver isto, não ter dúvidas de que Deus está conosco. Mesmo nos momentos difíceis, nas dificuldades. A principal visão do livro de Apocalipse está nos capítulos 4 e 5. É a visão do trono de Deus. Não era César, não era Roma que ditava as regras. Deus está sentado no seu trono. Essa é a principal visão que um crente tem que ter. Deus é soberano. Ele dirige, governa e faz a sua vontade, a vontade dele. E ninguém, absolutamente ninguém, pode detê-lo. Então toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não há ninguém que possa fazer frente a Jesus. Ninguém. E é esse Cristo que nós anunciamos. Não há como, meus irmãos, anunciar esse Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que governa céus e terra de uma forma tão tímida, tão medrosa. Temos que falar com a mesma autoridade, proclamar a verdade com autoridade. É verdade, é poder de Deus para a salvação. Então a responsabilidade da igreja tem que ser vivida debaixo dessa autoridade do Senhor, que reina sobre os céus e terra. Que responsabilidade é esta? Basicamente está no verso 19,
fazei discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos. O que é chamado de grande comissão. Uma curiosidade que não aparece aos nossos olhos porque está na língua grega, o ide, o chamado imperativo missionário, não é imperativo. Na língua grega é um particípio aoristo. Poderia ser traduzido literalmente como tendo ido, aí vem imperativo, fazei discípulos. Isso é imperativo. No entanto, na língua grega é comum que um particípio assuma a mesma força do verbo principal, que no caso é o imperativo que está ao lado dele, e fazei discípulos. Embora no português 2 palavras, no grego apenas um verbo. Então, por isso, se reconhece no ide, que não, embora na língua não seja imperativo, uma força imperativa. De qualquer forma, devemos entender que é responsabilidade da igreja fazer exatamente isso. Mas quando nós percebemos que o autor, inspirado por Deus, propositalmente não coloca um imperativo no ide, isso sugere outra coisa. É responsabilidade da igreja, mas para eles incluía uma espécie de profecia. O que levou a igreja a pregar o evangelho fora da Judéia? A perseguição. Quando Estevão foi morto, tendo Paulo como aquele oficial da execução, Saulo, o judeu, a serviço do Sinédrio, que gostava de prender e matar cristãos, o texto que fala da conversão de Paulo diz que ele respirava ameaças e mortes contra os cristãos. Este era Saulo como judeu. E na morte de Estevão, os que apedrejaram Estevão, porque a pena de morte na Judéia se dava por apedrejamento, colocavam as suas vestes aos pés de Saulo. Isso é um ritual. Isso mostra que Saulo era a autoridade que legitimava aquela morte diante do judaísmo. Então, este fato, né, de vermos Estevão sendo morto mostra exatamente a ideia de perseguição. Ali começa a perseguição. A grande perseguição que se abateu sobre os judeus começa com a morte de Estevão. Então, quando Jesus diz, tendo ido, ele está antecipando isto, a igreja seria espalhada. Os judeus da Judéia seriam espalhados. E, meus irmãos, vejam que coisa interessante. Os judeus cristãos, eles seriam espalhados por causa da perseguição que os judeus perpetrariam contra a igreja a partir da morte de Estevão. E o que eles deveriam fazer à medida que eles estavam fugindo? Fazer discípulos. Isso é muito interessante, porque algumas coisas aí nós devemos entender. Primeiro, geralmente, quando nós estamos sofrendo, entendemos que temos algumas licenças de negligência. É mais ou menos o comportamento da criança pequena. Então, a criança pequena, se começa a tossir um pouco, a primeira coisa que diz a mãe ao pai, não, vou para a escola. Já começa a achar que tem licenças para deixar de fazer o que precisa, porque se acha doente, porque tem algum sofrimento. Mas nós nos esquecemos que é exatamente no sofrimento que nós temos as maiores oportunidades de evangelização, de testemunho. Que o sofrimento não é uma licença para negligência, pelo contrário, são experiências para nós percebermos Deus ainda mais atuando em nós e através de nós. Vocês já imaginaram o que era evangelizar nessa época? Você chegaria para alguém e diria assim, olha, Jesus morreu e ressuscitou. Você quer ser perseguido? Você quer parar na prisão, talvez perder a sua vida? Isso é evangelizar. Se hoje nós temos dificuldade de apresentar Cristo para essa sociedade, imagina o que era evangelizar em época de perseguição. No entanto, como diz a frase, né? A igreja é regada pelo sangue dos mártires. Coloca para a igreja com uma responsabilidade de evangelizar, mas veja, esta obra é descrita como fazer discípulos. E quando nós pensamos em uma ordem, veja,
Meus irmãos, o que se espera diante de uma ordem? Obediência. Quem faz discípulo hoje? Se o crente nem evangeliza, o que é fazer discípulo? É você ter tempo com a pessoa que você evangelizou para introduzi-la nos primeiros passos, para auxiliá-la nos primeiros passos da fé. É você ter tempo com ela, pelo menos uma vez por semana, para sentar, estudar a Bíblia e conversar com ela, perguntar para ela quais têm sido as suas dificuldades, auxiliá-la, encaminhá-la a uma igreja que prega a palavra, como esta daqui, com fidelidade. É isso. Mas o crente não evangeliza. O crente simplesmente decepou a evangelização da sua responsabilidade. Para o crente hoje, vida cristã é ler a Bíblia em casa, orar, mais ou menos, né? E vir à igreja. Meus irmãos, eu não sou pastor dessa igreja, por isso acho que tenho liberdade para falar. Aguarda do dia do Senhor. Cada vez mais a igreja deixa o dia do Senhor de lado. Cada vez mais as igrejas não têm trabalho de manhã, ou só à noite, ou só de manhã, para os crentes usarem o domingo do jeito que quiserem. A igreja está se secularizando. O dia do Senhor não é teu. E não se entende. Veja, não é apenas uma ordem. No dia da criação é dito que Deus abençoou, santificou o sétimo dia. Sabemos que o dia do Senhor para nós, substitui o sétimo dia. A lógica é muito simples. A vinda de Cristo, em relação ao Antigo Testamento, estava no final do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a morte e a ressurreição de Cristo inaugura o tempo, é o primeiro dia da semana. Nós temos referências no Novo Testamento da igreja se reunindo no primeiro dia da semana. Apocalipse foi dado no primeiro dia da semana, era um dia de revelações, onde a igreja se reunia, porque o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas veja, Deus santificou e abençoou este dia. Você sabia que você tem uma bênção para receber a cada domingo? Se você guardá-lo como você deve. A guarda do dia do Senhor não é dormir o dia inteiro. O descanso não é esse. É o descanso das obras da semana. Existem as obras próprias do dia do descanso. Essas obras incluem adoração, claro, na presença de Deus, buscá-lo, mas também obras de misericórdia, visitar irmãos doentes. São obras que não são tão pesadas como o trabalho dos 6 dias, mas são obras a serem realizadas nesse dia. E se você, meu irmão, guardar esse dia como você deve, Deus vai te abençoar com um crescimento que você ainda não experimentou, porque você não guarda o dia do Senhor. No Antigo Testamento, das comprovações que Deus utiliza para falar do juízo contra o seu próprio povo, o desterro, o cativeiro, simples: não guardaste os meus sábados. Quando um crente não guarda o dia do Senhor, qual seria a conclusão que nós temos quanto à qualidade de vida desse crente? Veja, se Deus não tivesse nos dado um dia com Ele, isto seria o nosso maior desejo. Nós ficaríamos assim: olha, que bom seria se eu pudesse ter um dia inteiro para estar com o Senhor. E nós temos, é o que nós fazemos. Dormimos até mais tarde, usamos para fazer as nossas próprias coisas, vamos passear. Meus irmãos, não é isso? E veja, o que Deus perde com a igreja não guardar devidamente o dia do Senhor? Nada. Absolutamente nada. Um dos textos mais dramáticos que eu vejo nas Escrituras é Jeremias capítulo 17. Quando diz Deus através do profeta: por tua própria causa
vos privastes das bênçãos. Não é Deus que tira as bênçãos de nós. Somos nós que falhamos em usufruí-las. Por tua própria causa, os privaste das bênçãos. Se você passar um dia do Senhor sem ter contato com o mundo, eu particularmente evito ver televisão de domingo, porque só tem impiedades, ainda que seja um jogo de futebol, qualquer coisa, eu prefiro não ver, eu prefiro me dedicar ao Senhor. Ir à igreja, aos trabalhos, fazer o que eu devo. Isso, meus irmãos, é edificação para a nossa alma. Deus nos abençoará. Você crescerá, você receberá a bênção da guarda deste dia. Leia Gênesis. Deus santificou e abençoou este dia. Se você guardá-lo, você vai receber a bênção desse dia. Então, quando nós falamos de fazer discípulos, veja, o crente não tem tempo para Deus, para nada, nem na guarda do dia do Senhor, não evangeliza, não tem tempo para discipular alguém, para sentar com alguém que evangelizou. E meus irmãos, vejam, é uma ordem à disposição da vontade, é você tomar isto e passar a ser parte de sua vida. É você ouvir isto hoje e dizer, eu vou começar a fazer isso, eu vou dispor o meu coração para fazer discípulos, vou me dedicar, vou mexer na minha agenda, vou fazer disso uma prioridade para mim, e isto agora vai ser parte da minha vida todos os dias, porque é uma ordem, e ordem se cumpre, e não apenas se cumpre, uma ordem começa com a disposição do coração, e eu dispor o meu coração a fazer aquilo de fato, com prazer, com alegria. Cumprir uma ordem a contragosto não é obediência. Apenas quando nós assumimos isto como nossa vontade, quando passa a ser a nossa vontade, fazemos por nossa vontade, eu quero, então isso é obediência. É dito sobre Jesus que ele aprendeu a obediência através de tudo que sofreu. Por quê? Porque Deus nunca precisou dispor a sua vontade, obrigado a fazer qualquer coisa. Mas o Filho se obrigou a fazer. E nesse sentido de se obrigar, veja, Jesus diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Não é natural ao homem o sofrimento, querer sofrer e morrer. Jesus mostra isso, eu não quero morrer, no sentido de não tenho prazer nenhum na dor, no sofrimento, não é isso. Mas ele diz, é a tua vontade. Não é o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele dispõe a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Isso é obediência. Então não é apenas ouvir isso, meus irmãos, que é nossa responsabilidade. Você tem que sair daqui hoje tendo isto como a sua vontade. A partir de hoje eu vou fazer discípulos, eu vou obedecer. E não apenas fazer isso, mas tornar isso algo no meu coração. A palavra de Deus existe para ser transcrita no nosso coração. O nosso relacionamento com a Escritura não pode ser de fora. Ela deve ser escrita no meu coração, nas tábuas do meu coração. E é apenas assim que eu vou obedecê-lo. Se o meu relacionamento com as Escrituras for exterior, será informação. Se eu, mediante o Espírito, comunhão com Deus, o próprio Espírito diz, escreverá nas tábuas do nosso coração a sua lei. Ele transcreve a Bíblia no nosso coração e passa a ser a nossa vida, a nossa vontade. É isso. Fazer discípulos. A bênção de ter filhos espirituais, creio que já falei disso aqui, algo que foi perdido. Quando nós falamos de filhos espirituais, pensamos em uma coisa um tanto figurada. Não é figurada. O corpo existe, a alma existe, um filho físico é real. Por que não o filho da alma? Quem disse que é figurado? Ele existe, é real, não é figura. Paulo tratava Timóteo como seu verdadeiro filho na fé.
Amava Timóteo como um filho na fé real. Paulo tinha todas as satisfações, todas as alegrias com Timóteo, como um filho na fé real, com Tito. Paulo provavelmente tinha sido casado e talvez tenha sido abandonado pela esposa quando foi convertido ao Evangelho, ou então era viúvo. Isto podemos depreender de quando ele, diante de Agripa, diz que contra os cristãos dava o seu voto. Quem votava na comunidade de Israel era membro do Sinédrio, e para ser Sinédrio tinha que ser casado. Então é muito provável que Paulo tivesse sido casado, que era muito provável, porque para um judeu o casamento e filhos era quase que uma obrigação, né? Um homem não casado era uma coisa completamente estranha, inexplicável na comunidade de Israel. Mas ele não tinha filhos. Mas Deus lhe deu a bênção de ter filhos na fé. E meus irmãos, que bênção é você ver uma pessoa que Deus te usou para ser convertida, agora está sendo batizada, daqui a pouco está cantando no coral, daqui a pouco é eleito um diácono, daqui a pouco você é vô na fé, porque ele está tendo os seus próprios filhos, e você vai vendo como este trabalho que Deus te usou vai abençoando pessoas. Que satisfação maravilhosa é esta! E meus irmãos, o principal vínculo que nós temos não é o físico, não é. Certa vez Jesus estava pregando o Evangelho e falando exatamente que não pode entrar na casa de valente sem antes amarrá-lo, portanto, falando da sua vinda ao mundo, que é uma limitação do diabo. A prisão de Satanás começa com sua vinda ao mundo. E então, sua mãe e seus irmãos querem interrompê-lo. E alguém então diz: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí para te falar. Jesus diz: a minha mãe e os meus irmãos são os que fazem a vontade de meu Pai. Nós supervalorizamos os laços físicos. Acho que foi ontem que falamos sobre isso, mas vamos lembrar das coisas desta terra. Eu vou lembrar que um filho meu se perdeu. Vai. Você vai se lembrar. Você vai se lembrar de tudo. Porque é exatamente isto que vai fazer o contraste com a sua situação na glória, para você louvar a Deus pela salvação do que Deus te livrou. Jamais eu poderia adorar a Deus como Salvador se eu não lembrar. Que é isso? Jesus é Salvador do quê? O que foi que eu fiz? Mas a mente de um homem perfeito não está apegada às coisas desta terra. A mente do homem perfeito vê a glória de Deus, a justiça de Deus, não questiona os atos de Deus. É uma mente muito diferente. Então, por isso, você vai se lembrar e vai glorificar a Deus, porque Ele te salvou. Um filho não te pertence, nem você pertence a você mesmo. Então vejam, qual é o nosso papel, a começar da nossa casa. Se nós quisermos que os nossos filhos sejam eternos, temos que trabalhar para a conversão deles. Então eles não serão apenas meus filhos biológicos, eles serão meus filhos na fé. Se eu tiver um filho simplesmente biológico, o meu contato com ele se resume aos anos desta vida. Se o meu filho biológico for um filho na fé, eu estou com ele eternamente. Qual é o vínculo principal? Biológico? Não. E veja, se você evangeliza pessoas e você foi usado por Deus para converter pessoas, você tem esses filhos na fé. Se o seu filho biológico não foi convertido, você vai estar com seus filhos na fé eternamente. O principal vínculo não é o biológico, é o vínculo da fé, a família de Deus, a família eterna. Então, fazer discípulos é isso.
Veja, você entender esta maternidade, essa paternidade espiritual que você deve ter, assimilar isso, trabalhar por isso, fazer disso prioridade de fato, fazer disso algo que seja importante em sua vida, à disposição de seu coração, todos os dias, todos os dias. Mas o que nós fazemos é buscar as coisas desta terra. Nós usamos o tempo de forma ímpia. O ímpio é morto espiritualmente. Então só lhe sobra o corpo, a fisicalidade. Para que ele vai usar então todo o seu tempo? Para as coisas desta terra. O ímpio nunca vai dizer para você: olha, você está trabalhando demais, você precisa orar. Não, nunca vai dizer. Ele vai usar o seu tempo exclusivamente para as coisas desta terra. E nós imitamos os ímpios na utilização do tempo. Usamos o nosso tempo exatamente como ímpio. E achamos que ser santo é simplesmente usar o tempo de forma honesta. E confundimos, meus irmãos, santidade. Santidade não é não fazer o mal. Santidade é antes fazer o bem. A nossa santidade é passiva. Não faço, não faço, não faço. Tá, e o que você faz? Nada. Isso é santo? Será que um servo negligente é santo? Poderíamos dizer isso? A santidade, meus irmãos, é proativa. A santidade é antes fazer do que não fazer. Na linguagem futebolística, a melhor defesa é o ataque. Se você quer ser santo, haja, faça o bem. Se você fizer o bem, você não vai ter tempo de fazer o mal. Faça o bem, se dedique. Faça da sua vida algo proativo, de fato, não apenas obras, mas obras decorrentes do seu amor por Deus. Ame a Deus através das obras que você pratica. Como você pode dizer a alguém que ama, se você faz nada por ela? Não é conceitual. Meus irmãos, amor é prática, não é sentimento. Nada contra o sentimento, mas sentimentos desassistidos ou desacompanhados de obras não passam de hipocrisia. Simples assim. Viro para o irmão em dificuldade e digo: como eu te amo. Rola até uma lágrima assim no canto do olho e vou para casa. Um sentimento sincero. O que eu fiz por ele? Nada. Nada. Isso é amar? Não, isso é hipocrisia. Eu digo a ele que eu amo para eu me sentir bem. Como eu sou bom. Eu me compadeci dele. Como eu sou bom. O que eu fiz por ele? Nada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ficou olhando todo mundo ir para o inferno, mas dizendo: ah, como eu amo. Não foi assim? Ele agiu. Amor é ação. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar os mandamentos é colocar a Bíblia na gaveta, né? Bonitinho, não é isso? É cumprir. Meus irmãos, vejam, os mandamentos foram dados para serem cumpridos. E a lei se cumpre no amor. Veja, amar é o cumprimento da lei. É você agir para com o próximo de forma santa e justa. Amá-lo assim, dentro dos limites da justiça. Fazer discípulos de todas as nações. É o que nós devemos fazer, de todas as nações. Dentro daquilo que já falamos, que não é apenas alguém que vai. Eu também tenho que ir. Ao máximo que eu puder, o mais longe que eu puder, a partir do lugar que eu estou. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, o batismo substitui a circuncisão. A porta de entrada para alguém no povo de Deus é o batismo. Então veja qual é a lógica. Você faz um discípulo evangelizando. Você acompanha esta pessoa, você ensina esta pessoa. Aliás, antes você batiza, você faz com que ela faça parte da igreja. Um batismo trinitário. Então você ensina, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Então, a responsabilidade da igreja é isto, a disposição do coração para atender, para obedecer esta ordem de fazer discípulos
trazendo a pessoa evangelizada para a igreja e assumindo o compromisso de nutri-la, ensinando a palavra até que ela possa ter as condições de andar por conta própria, de guardar a palavra, de entendê-la já razoavelmente por si mesma. E veja, nós não fazemos isso desassistidos. Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, Jesus não é um amigo imaginário. Não é isso. Não é alguém que você criou na sua mente para dar algum tipo de esperança para você. É real. Ele está com você a cada dia. O Espírito Santo foi derramado e preenche o seu coração e manifesta Cristo a sua vida todos os dias. Imagine Jesus ao seu lado, porque Ele está aí com você. Onde quer que você vá, Ele está com você. Não há nada, não há como nos separar do amor de Deus que está em Cristo, em nossa união com Ele. Não há como, nada pode nos separar, nem anjo, nem principado, nem a morte, nem nada, diz o apóstolo Paulo, nada pode tirar Cristo de você, nada. Viva essa certeza. A fé é certeza, muito antes de ser sentimento. De novo, às vezes confundimos fé com sentimento. Não é. Não é. Fé é certeza das coisas que se esperam, é convicção. Veja, é algo da mente. Você concluiu algo, o Espírito Santo te deu esse conhecimento e esta certeza está em sua mente e não pode ser tirada de forma alguma. Você pode passar pelas piores situações, mas essa certeza te acompanhará. O sentimento pode ser que não, pode ser que você se sinta árido. Se tiver algum crente aqui que diga que nunca que sentiu árido, se sentiu árido, eu vou dizer: você é um mentiroso. Nós já nos sentimos vazios, nós já questionamos. O questionamento para um crente, ele surge. Um crente não vive constantemente em dúvida, mas as dúvidas surgem e elas têm um papel importante. A reafirmação da fé. Quando a dúvida surge para um crente verdadeiro, o único resultado é: sim, eu creio de fato. Não? Então, é isto. Crer na presença de Jesus que nos assiste. A responsabilidade, meus irmãos, da igreja é esta. É algo feito de coração, uma obediência de fé. É algo feito debaixo da autoridade daquele que se assentou no trono do universo, é o próprio Deus encarnado. Esta responsabilidade significa fazer discípulos. É algo que deve dispor o seu coração, deve te levar à obediência sincera de coração, a trazer as pessoas para serem batizadas, assumir o compromisso, ensiná-las e saber que o Senhor está todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não nos deixou desamparados. Deus não simplesmente nos ordena fazer coisas. Ele nos capacita, Ele está presente, Ele nos guia, Ele nos supre, Ele jamais nos desampara. Vocês se lembram um poema que depois até se tornou música sertaneja, Passos na Areia? Não? A vida do crente era descrita como duas trilhas de passos. Uma era dele, a outra de Jesus. E ele, olhando para a sua vida, percebeu que nos momentos mais difíceis ficava uma trilha só. Então ele questiona: mas Senhor, nos momentos mais difíceis eu fiquei sozinho, o Senhor me abandonou. Aí Jesus disse a ele: nos momentos mais difíceis eu carregava você. Uma frase de Billy Graham: não conheço um pai que ache ruim que um filho adormeça em seus braços. Quando fala de um crente que, por cansado que estava, foi orar e adormeceu. É melhor que nós mesmos cansados oremos. Ainda que, como Jesus disse, a carne é fraca, ainda que durmamos. Nunca vi um pai que ache ruim que um filho durma em seus braços. Na igreja que eu pastoreei, dizia aos irmãos: você está cansado? Você veio aqui e está cansado? Glória a Deus.
tenha certeza que o Senhor está muito mais feliz, porque mesmo cansado você veio. Se você tinha nada para fazer e veio porque não tinha nada para fazer, bom, é bom também, mas pode ter certeza que não tem o mesmo peso. Depois de um dia de trabalho, num culto de quinta-feira como vocês têm aqui, numa reunião de terça-feira de oração, venha cansado, pode saber que Deus vai se alegrar muito mais com a sua vida. E Ele vai ganhar muito com isso, não vai? Nada. Você que vai ganhar. Então é isso. A vida cristã, meus irmãos, não é difícil. Nós é que complicamos ela. Nós sabemos o que fazer. A dificuldade que nós temos é de dispor a nossa vontade para fazer aquilo que sabemos que precisamos fazer. Então, responsabilidade da igreja, façam discípulos. Torne isto a sua vontade. Constitua uma família espiritual. Veja crentes atuando no reino com fruto do seu trabalho. Que prazer é isto para um crente, ver filhos espirituais engajados, netos na fé, que coisa maravilhosa é isso. Não é? Há muito o que dizer, mas paro por aqui. Que Deus abençoe grandemente os irmãos. Vamos fazer uma oração então? Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela bênção, pelo privilégio do culto, pela exposição de tua palavra. Graças te damos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito e pela verdade. A verdade, ó Deus, é inquestionável e independe até mesmo de quem a fala. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a pregação de tua palavra, trazendo edificação, transformação, avivamento, ó Deus, mudança de vida. Que saiamos daqui hoje, ó Deus, engajados em fazer discípulos, tornando, ó Deus, esta ordem do Senhor à disposição do nosso coração. Que pela busca diária do Senhor Jesus, nós venhamos a falar do Senhor assim, poderosamente, sinceramente, com empenho, com alegria, com entusiasmo, porque a boca fala do que está cheio o coração. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa o pastor desta igreja, seu conselho, junta diaconal, cada departamento desta igreja, que todos sejam assim, ó Deus, edificados e fortalecidos para a tua glória. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.